meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos de início já fazer a leitura do texto, não é? Que não nos é comum, não é? Sempre a gente faz a introdução e logo depois a leitura, mas nessa noite a gente vai começar fazendo a leitura do texto em questão, e eu me refiro aos 12 primeiros versículos do capítulo 2. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que vocês não tirem da vossa mente com facilidade, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e também seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não se recordam que quando eu estava com vocês, eu costumava dizer a vocês essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pelas manifestações de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Que Deus nos ajude a entender esse texto. Queridos, na primeira carta do apóstolo Paulo, me refiro a 1 Tessalonicenses, se você bem lembra, se você esteve conosco nessas meditações outrora, o apóstolo Paulo, ele tratou de alguns problemas que a igreja em Tessalônica tinha com esse tema específico. Que tema? A vinda do Senhor Jesus Cristo, ou a volta de Jesus. Paulo tratou de pelo menos duas questões a respeito disso na primeira carta. O primeiro problema diz respeito a o que iria acontecer com aqueles que já haviam morrido quando Cristo voltasse. O que vai acontecer quando Cristo voltar e os irmãos que já morreram? Paulo tratou disso no capítulo 4, versículo 13 a 18. E naquela ocasião, Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, que todos eles iriam ressuscitar. E juntamente com aqueles que estivessem vivos naquela ocasião, na volta de Cristo, todos seriam arrebatados aos céus ao encontro com o Senhor. Resolvida a primeira questão. Aí vem uma outra dúvida. A outra dúvida era quando isso ia acontecer. E Paulo tratou disso no capítulo 5 da primeira carta, verso 1 a verso 11. E qual foi a resposta que Paulo disse? Ele vem de uma forma inesperada. Jesus Cristo virá de forma inesperada, trazendo destruição aos descrentes e salvação a todos aqueles que crerão. E aí ele respondeu a segunda dúvida. Agora, nessa segunda carta, ele vai completar as suas orientações sobre esse tema, orientando aos irmãos a respeito disso. Paulo volta a tratar sobre a volta de Cristo. Por isso o nosso tema essa noite, como está aí posto em seu boletim, os dois marcantes sinais
da volta de Cristo. É o tema da nossa terceira devocional nessa carta. Primeira carta, ele tratou de duas questões, e agora, 6 meses depois de ter enviado a primeira carta, ele envia a segunda carta para ainda tratar desse assunto, respondendo uma terceira questão sobre esse tema que é tão importante para os Tessalonicenses e, adivinha, para nós também. Feche os olhos, vamos orar, pedir a Deus que nos oriente sobre um tema tão importante para as nossas vidas. Bondoso Deus, a tua bondade se revela por essa oportunidade que nós temos de sentados como estamos, ou quedados aos teus pés, podermos, ó Deus, ter a tua palavra em nossas mãos e meditar, para descobrir, ó Deus, o que queres falar ao nosso coração, para entender a tua verdade e a tua vontade para as nossas vidas. Diante desse imenso privilégio, pedimos ao Senhor, mantenha a nossa mente voltado ao exercício da compreensão bíblica. E, em nome de Jesus, nos faz aprender o que precisamos aprender sobre esse tema tão importante para nós. Seja conosco. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, meus irmãos, no versículo 1, o Paulo ele introduz o assunto. Veja o verso 1 do capítulo 2, como ele inicia dizendo: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o tema, e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Então, qual é o assunto dessa perícope? A vinda do Senhor Jesus Cristo. E qual é a sua exortação? Verso 2. A que não vos demovais da vossa mente. O que significa isso? Não tire da mente de vocês aquilo que um dia vocês aprenderam sobre esse assunto. Por que Paulo está dizendo isso? Porque quando Paulo esteve em Tessalônica, junto com eles, naquele pouco período que ele passou, meses ali, antes de ter sido expulso pelos judeus, ele teve a oportunidade de tratar desse assunto com aqueles irmãos. Não era um assunto novo para ele. Por isso que Paulo diz, não os demovais, não tire da mente de vocês isso. Olha o versículo 5, a pergunta que ele faz. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Percebe? Eu já tinha orientado vocês quanto a isso. Vocês são sabedores do que vai acontecer quando Jesus voltar. É isso que ele traz aqui. Mas, irmãos, havia um fato novo entre a instrução de Paulo enquanto ele esteve lá e a segunda carta que ele escreve aqui. Algo novo aconteceu naquela igreja. Um fato novo foi trazido que estava trazendo perturbação aos irmãos no que se refere a esse tema. Veja novamente o verso 2. Ele diz: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos o quê? Nem vos perturbeis. Percebe que algo novo estava perturbando a igreja? Essa era uma realidade. E aí ele completa, veja, não vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, uma nova revelação especial, mesmo que traga-se uma nova revelação especial, quer por palavra, ou quer por novo discurso, um novo ensino, e olha até onde Paulo vai, quer por epístola, como se procedesse de nós, ou uma nova carta, mesmo que ela seja atribuída a nós, a mim, Paulo está dizendo, a Timóteo ou Silas, que é quem escreve a carta com ele. O que Paulo está dizendo? Vocês não podem ficar perturbados quanto a esse assunto. Vocês já foram instruídos sobre isso. Vocês não devem se deixar perturbar, mesmo que se traga uma nova revelação, mesmo que se traga um novo ensino, mesmo que alguém diga, e aqui quando ele fala isso, essa questão da carta, trata-se não de uma realidade, mas de uma possibilidade, viu? Como se fosse possível uma nova carta falando sobre isso. Vocês não têm razão de ficar perturbados quanto a esse assunto. Que assunto? Veja como ele finaliza. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Irmãos, olha, vocês não podem ficar perturbados quanto a isso, quanto a esse assunto. Por quê? Porque vocês já foram instruídos a esse respeito. E o problema está aqui, nessa última afirmação dele. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Qual era o problema? É que haviam alguns homens ali na igreja que estavam propagando o ensino, escute isso, de que o dia do Senhor já havia chegado. E de que Cristo estava prestes a aparecer à igreja. Isso era um ensino que estava
sendo espalhado na igreja naquele período. Olha, o dia do Senhor já chegou. Jesus já voltou. Ele está prestes a aparecer, a ressurgir aí diante dos homens. E era esse o problema que estava deixando aqueles irmãos perturbados. Como toda heresia, não é? Toda heresia faz isso. Perturba a nossa alma, perturba a nossa casa, perturba a nossa igreja. E aqui não é diferente. E se isso não era uma verdade, que de fato não era uma verdade, se Cristo ainda não tinha vindo, qual é então a verdade sobre esse assunto? Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, e aqui um parênteses, só para a gente entender isso. Eu quero que você perceba quando Paulo diz isso, ninguém de nenhum modo vos engane. Vamos usar esse termo aqui, essa oração, como um chavão da nossa reflexão. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo aquilo que vai contrário ao que Paulo vai ensinar a partir daqui é engano. Você entendeu isso? Por isso que ele diz que ninguém de maneira nenhuma engane vocês. Se alguém disser alguma coisa contrária ao que eu vou dizer aqui, não vem de Deus. É um engano, é uma mentira, é uma farsa, é uma heresia. E o que é que ele vai dizer? Vamos lá. Ele vai completar. Veja só o que ele diz. Ninguém de modo nenhum vos engane. Porque isso o quê? Qual é o assunto? A volta de Cristo não acontecerá. Ou seja, Jesus não vai voltar antes que aconteça duas coisas. Se alguém disser a você que Jesus vem antes disso, está tentando lhe enganar. Olha que coisa séria. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Jesus não volta antes que duas coisas aconteçam. Que coisa, irmãos, que eu aprendi quando criança, há pouco tempo atrás, claro, né? Que Jesus podia voltar hoje, por exemplo. Cuidado, Jesus pode voltar essa noite. Mas aí, preste bastante atenção de maneira madura ao que eu vou falar. Quando a gente olha para textos como esse, a nossa compreensão se torna outra. Quais são essas duas coisas? Estão pontuadas no seu boletim, inclusive. A primeira delas, a grande apostasia. Mais uma vez, o verso 3, que é o nosso verso principal, de onde tiramos as instruções todas, praticamente, ele diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, a volta de Cristo, não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia. O que é isso? Um assombroso abandono da verdadeira fé. Isso aqui é impressionante. Onde muitos que aparentavam firmeza na fé, com seus discursos ortodoxos, com sua prática moralizada, sua vida moralizada, suas posturas moralizadas, de repente, simplesmente abandonarão tudo. Pessoas com discursos ortodoxos, discursos teológicos, discursos centrados, vida aparentemente moralizada, com todo cuidado, com todo desvelo em relação a isso, simplesmente vão abandonar tudo isso. Aí você vai dizer assim: mas pastor, isso já está acontecendo. Eu acho intrigante, porque toda vez que eu falo sobre isso, dentro desse contexto escatológico, alguém diz assim: mas isso já é verdade. Ou então isso sempre aconteceu. É verdade. Mas, escute, nunca na dimensão dessa grande apostasia que vai preceder a segunda vinda de Cristo. Nós nunca, como igreja, vimos uma apostasia tão grande quanto a que ainda vai acontecer. Você entendeu isso? Vai ser assombroso o que vai acontecer. O próprio Jesus, irmãos, ele falou sobre isso. Ele falou a respeito desse tempo. Lá em Mateus 24, verso 10 a 13, escute apenas. Jesus disse o seguinte: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Essa grande apostasia que precede a volta de Cristo é, na verdade, um grande sinal, um marcante sinal dessa sua segunda vinda. E perceba, Paulo abre o versículo 3, como eu disse, esse aqui é o chavão de todo o sermão, ele abre o verso 3 dizendo: ninguém de nenhum modo vos
engane. E qual é a afirmação que a gente entende aqui? Cristo não volta antes da grande apostasia. Que Deus nos ensine essa noite. Que Deus esteja nos ensinando essa noite. Que não nos esqueçamos mais disso. Um segundo sinal marcante da volta de Cristo, além da grande apostasia, é o surgimento do anticristo. Veja o verso 3, na sua íntegra, ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, a volta de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Note, ainda que o apóstolo Paulo não tenha usado o termo anticristo, aqui a ligação dele com a volta de Cristo, desse ser, esse homem da iniquidade, com a volta de Cristo, assim como as características que são elencadas aqui sobre ele, não nos deixa dúvidas. Tanto é que não há muita dúvida a respeito disso em relação àqueles que comentam inteligentemente esse texto. Agora, perceba a forma como ele é descrito já nesse verso. Ele começa dizendo que ele é o homem da iniquidade, apontando para o caráter desse homem. Mas também o descreve como o filho da perdição, provavelmente apontando para o seu destino final. E mais, ele será revelado aos homens com algumas características próprias. E aqui, de maneira muito econômica, Paulo nos traz algumas dessas características. Eu digo muito econômica porque nós as encontramos de maneira muito abundante na carta escrita por João, a revelação em Apocalipse. Mas veja como ele descreve no verso 4. Ele começa dizendo assim: o qual, e aqui ele vai trazer algumas características desse homem da iniquidade, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto. Em outras palavras, ele fará uma clara oposição direta a quem? A Deus. Parte B do verso 4. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em outras palavras, ele buscará ser adorado pelos homens como se ele fosse Deus. Duas características aqui para você entender de que maneira ele se portará quando ele surgir. Esse homem agirá como um instrumento de Satanás e enganará muitos homens por meio dos seus sinais miraculosos. Ele fará milagres de fato. E aqueles, meus irmãos, que são atraídos simplesmente pelos milagres e não pela verdade, não pela palavra, serão julgados e condenados juntamente com ele. Olha o que diz no verso 9, falando sobre sua capacidade de operar sinais miraculosos. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E qual o destino deles? Verso 12. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Agora, o mais surpreendente, tudo isso com a permissão soberana do Deus eterno. Verso 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. E aqui, obviamente, não me atreverei a tratar desse assunto de maneira pormenorizada. Me pouparei, de falar sobre esse verso. Mas a verdade é que Deus, de maneira soberana, está no controle de todas essas coisas. Ele virá, o iníquo virá, o anticristo virá, com uma capacidade de enganar os homens surpreendente, por meio de sinais miraculosos. Podia ser diferente. Os homens são fadados a esse engano. Você lembra muito claramente que quando começaram a seguir a Jesus, quando Jesus esteve aqui, o seguiram de maneira prioritariamente por causa dos seus sinais. Foi quando Jesus começou, então, a discursar de maneira doutrinária que aquela mesma multidão desapareceu. Porque os homens são fadados a buscarem sinais. E quando o anticristo chegar, o que é que ele vai fazer? Sinais. Enganarão a muitos. Ele enganará a muitos. Levará muitos com ele nesse contexto. Mas tudo isso, como diz aí o verso 11, dentro da soberana vontade desse nosso Deus eterno. Veja, hoje esse anticristo, ele está retido. Hoje ele está retido.
para que ele seja revelado apenas no momento determinado por Deus. Verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse anticristo não é revelado, esse homem da iniquidade não aparece, de maneira muito misteriosa, o seu espírito ele está influenciando os homens, mesmo sem ele ter aparecido. O seu espírito já influencia hoje, de maneira muito misteriosa, os homens em nosso tempo. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E o que é que ele aguarda? Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Perceba que o que ele está esperando é que aquele que o retém, aquele que o prende, que ele se afaste, que ele o solte, que ele o liberte, que ele o livre, que ele então permita que ele possa aparecer. Ele está esperando apenas esse momento, para que ele possa então ser revelado aos homens. Que coisa, não é? Que informações! Ele vai surgir. E ele surgirá com o poder e capacidade de enganar a muitos. A muitos. Quem tem estudado Apocalipse aqui com a gente sabe disso. Tem visto isso de maneira esmiuçada nos textos bíblicos. E ele enganará muitos fazendo exatamente sinais miraculosos. E essas pessoas caminharão ao seu lado, adorarão o seu nome. Se afastarão cada vez mais da verdade e serão punidos por causa disso. Ele está pronto para agir. Só não fez porque não chegou a sua hora para isso. Deus ainda o retém. Mas na hora determinada por Deus, ele se revelará aos homens. Agora veja, tudo isso começa com o verso 3. Não é? O nosso verso chavão. Ninguém de nenhum modo vos engane. O que é que a gente diz? Cristo não volta antes que o homem da iniquidade seja revelado aos homens. Entendeu isso? Ninguém engane você. Cristo não vai voltar antes que o anticristo apareça diante dos homens. Meus irmãos, como eu disse agora há pouco, nós estamos estudando a carta, o livro de Apocalipse, lá, pela manhã na escola bíblica dominical, e nós temos visto nos textos bíblicos que esse homem da iniquidade, esse anticristo, ele é um homem, é um agente que assume um tom político e ao mesmo tempo religioso. E que consegue, eu vou poupá-los dos detalhes, mas que consegue atrair a atenção e a devoção da maioria da humanidade. E o intrigante é que ele incitará, segundo a Escritura Sagrada, a maior perseguição à igreja durante toda a sua história. Em outras palavras, quando ele surgir, o seu surgimento representará o pior momento da história da igreja. Quando esse homem da iniquidade surgir, a igreja pode olhar e dizer assim, agora a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Porque ele, exatamente por conseguir fazer com que os homens o sigam, ele vai conseguir incitar essa perseguição, que é uma perseguição final, é uma perseguição fatal, é uma perseguição universal à igreja, que vai massacrá-la, é o que diz lá o texto em Apocalipse. Isso é um fato. Isso nos assusta. E eu percebo, enquanto a gente vai meditando nesses textos um domingo pela manhã, que, pela face dos irmãos, que isso de fato assombra a nossa alma. Nos detalhes ali de João escrevendo Apocalipse, a gente fica assombrado com isso. Mas eu quero trazer um consolo ao coração da gente, pelo texto bíblico. Porque o texto também nos diz, Paulo também nos diz aqui, de que maneira ele será finalizado. De que maneira esse anticristo será destruído ou vencido por Deus. E a gente muitas vezes, por causa de influências erradas, escatologicamente falando, influências escatológicas erradas, vamos colocar assim, a gente tem uma impressão de que quando ele aparecer, uma guerra se travará no céu, de maneira ininterrupta, dura, grande. Mas quando a gente olha para os escritos de Paulo, a gente percebe que o maior inimigo da igreja, com a chegada de Cristo, será derrotado com a facilidade ou a simplicidade de quem apaga uma vela. Verso 8.
Então, será de fato revelado o iníquo, quando chegar o seu tempo, a quem o Senhor Jesus... Ah, não, irmãos, vocês completam aí. A quem o Senhor Jesus... Não, tá fraco. Isso aqui ficou esquisito. Isso é a nossa vitória sobre o anticristo. Eu quero forte isso aqui, tá bom? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus... e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ele matará com sopro de sua boca. E aqui está o nosso consolo. Ninguém é páreo para o Criador. Nenhuma criatura. Amém? Então, meus irmãos, Cristo não volta antes disso acontecer. Haverá um grande abandono da fé verdadeira, como nunca na história da igreja. Haverá também uma perseguição, como eu disse agora há pouco, final, fatal e universal em toda a igreja, em todo o mundo, implantada pelo anticristo, mas nós não devemos ficar apreensivos a respeito disso. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar nos versos que seguem. Me refiro ao verso 13 até o verso 17, que por causa do tempo não vai dar para a gente tratar hoje. Mas Paulo vai dizer, olha, não precisa ficar com medo não. Não precisa temer. Eu sei que vai ter que acontecer uma apostasia grande e o anticristo vai surgir, mas eu quero deixar vocês calmos. E Paulo vai fazer isso nesses versos que seguem, os versos posteriores aos que nós acabamos de ler, mas que serão alvos da nossa reflexão só na nossa próxima devocional. O que nós precisamos aprender para encerrar aqui, irmãos, é que Cristo não volta antes desses dois eventos marcantes, que são sinais da sua vinda. Cristo não volta antes de uma grande apostasia na sua igreja. Cristo não volta antes do surgimento de quem? Do anticristo. Porém, devemos estar preparados para esse inevitável encontro. Por quê? Porque mesmo que Cristo não volte hoje, ou essa semana, ou esse mês, e diante do que estamos estudando, provavelmente não, mesmo assim, quem de nós, preste atenção aqui, quem de nós aqui pode garantir que vamos terminar a noite de hoje? Quem de nós aqui pode garantir que hoje nós não vamos ao seu encontro? Percebe? Nenhum de nós tem condições de dizer ou de afirmar isso. Portanto, meus irmãos, a orientação final do apóstolo Paulo, a gente já pode se antecipar e encontrá-la no versículo 15, quando ele diz: assim, pois, trazendo um tom conclusivo, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições ou os ensinos que vos foram ensinados, seja por palavra, seja por carta nossa. Assim, pois, irmãos, qual é a orientação? Permaneçam firmes. Feche seus olhos. Vamos orar. Jesus não volta hoje, irmãos. Esses dois eventos têm que acontecer. E nós hoje fomos ensinados a respeito disso. Mas eu não sei se eu vou hoje ao seu encontro. E por isso eu preciso estar firme no Senhor, na minha confiança em Deus, na minha confiança na mensagem do Evangelho, no sacrifício de Jesus por mim, na minha vida em santidade como evidência dessa regeneração. Quem tem sido você diante do Senhor? Como tem sido a sua vida com Deus? Você está pronto para encontrá-lo? Se hoje, enquanto nós estamos terminando esse sermão, muitos homens, mulheres, meninos, meninas, rapazes, moças, idosos, deixaram a vida nesse instante. Muitos. E se fosse um de nós, você estaria preparado para esse encontro? Vamos orar. Bondoso Deus, a tua palavra ilumina a nossa mente.
Hoje nós aprendemos coisas tão importantes a respeito da tua segunda vinda e desses sinais que a precederão. Ao mesmo tempo que o Senhor nos tranquiliza, fazendo-nos entender que dessa apostasia nós não estaremos incluídos. E que esse anticristo será destruído pelo Senhor de uma forma muito fácil. Ainda assim, ó Deus, nós olhamos para a nossa vida e temos plena consciência de salvação, mas também temos consciência de que precisamos melhorar diante do Senhor. Melhorar como forma de expressar a nossa gratidão, o saber que mesmo diante de tudo isso, dessas verdades que vão acontecer e que estão se preparando para acontecer, nós estamos seguros com o Senhor. E que é o Senhor que faz isso por nós e conosco. Como agradecer tamanho amor? Como agradecer, ó Deus, tamanha segurança, ao ponto de verdade não temermos a própria morte? Como agradecer isso? Como agradecer a consciência plena de que há algo nos esperando depois da morte? Como agradecer isso? Essa esperança que o Senhor gravou no nosso coração de que estaremos com o Senhor após a vida aqui. Como agradecer? Nós podemos, pelo menos, expressar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento por meio de uma vida mais santa. Portanto, te pedimos, ajuda-nos a viver em santidade para o Senhor. Para dessa maneira, lutando contra os nossos pecados e revelando com isso toda a nossa preocupação no que o Senhor pensa da nossa vida e de nós, nós possamos de fato expressar a nossa gratidão ao Senhor. Nós te louvamos pelas suas instruções. Colocamos diante do Senhor as nossas petições. E fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.